Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje eu vou estar demonstrando para você como você pode identificar uma função inversa, tá? E como calcular também uma função inversa, ok? Vamos lá? Considere as funções f de x igual a 2x, essa daqui é a primeira, e g de x igual, né, a metade aqui de x, né? Então temos uma função, a função f e a função g. Nós vamos estar verificando, né, que essas duas funções aqui, elas são a, a função g, né, na verdade, a função inversa de f, tá? Olha só, eu escolhi aqui alguns valores para x e vamos estar aplicando esses valores na função f. E depois a gente vai estar anotando o par ordenado aqui, né, xy, tá? Vamos lá. Então, se eu substituir o x por 2, né, então vai ficar 2 vezes 2, 4. Tá? Se eu substituir o x por 4, né, vai ficar 2 vezes 4, 8. Se eu substituir o x por 6, 2 vezes 6, vamos ter 12. Se eu substituir o x por 8, então eu terei 16. Tá? Então, para ordenado é o seguinte, quando o x é 2, o y, né, ou seja, o resultado, é 4, ok? Quando x é 4, resultado de y é 8. Quando x for 6, o y será 12. Tá? Quando o x for 8, o y será 16. Ok? Então vamos estar fazendo a mesma coisa com a função g. Tá? Porém, os valores de x aqui serão os valores de y que eu encontrei lá na primeira função. Tá? Veja aqui, ó, 4, 8, 12 e 16. Então, eles foram lançados aqui agora. Eles que serão colocados no lugar de x e vamos calcular aqui utilizando a função g para ver o resultado que a gente tem. Então, vamos lá. Se o x for 4, né, então 4 dividido por 2, eu vou ter 2. Se o x for 8, então 8 dividido por 2, eu vou ter 4. Então, se for 12, eu terei 6. E se for 16, eu terei 8. Então, os pares ordenados aqui serão, quando o x for 4, tá? O y será 2. Quando o x for 8, né, o y será 4. Quando o x for 12, o y será 6. Tá? Então, quando o x for 16, o y será 8. Então, o que você pode observar desses pares ordenados aqui da primeira e da segunda função? Então, aqui na função f, eu escolhi alguns valores para x e encontrei esses pares ordenados. Na função g, eu peguei os resultados da função f e ao colocá-los aqui, né, no lugar de x, eu encontrei, né, como y, ou seja, o resultado foi o valor de x lá da primeira função, né, de f de x. Tá? Então, aqui, por exemplo, o primeiro resultado aqui de f de x foi 2 e 4. Da g de x foi 4 e 2. Tá? Então, constatamos que a função g é a função inversa, tá, da função f de x. A gente indica essa função aqui por f
menos 1, tá? Então, é uma forma de você verificar se duas funções são inversas, tá? Você calcula, escolhe um valor aleatório, calcula esse valor e encontra o par ordenado, né? 2 e 4. Aí você vai verificar se a função g é inversa. Você pega esse 4, que foi o resultado, substitui por x aqui, e você tem que encontrar o 2 como resposta, que foi o que aconteceu aqui, ok? Então, é uma forma de verificar que essas duas funções, né, que a função g, na verdade, é a função inversa da função f de x, tá? Então, é isso que você precisa fazer para poder verificar se são inversas. Agora, a gente vai ver como calcular uma função inversa, porque nesse caso aqui a gente já tinha, né, as duas funções, a gente foi só verificar, né, realmente se a função g era a função inversa de f. É um processo muito simples. Agora a gente vai estar vendo como calcular essa função, né? Mas antes, né, só concluindo aí, a gente tem que a função g é a função inversa da função f e indicamos essa função por f elevado aqui a menos 1. Tá ok? Então espero que você tenha aprendido. Vamos prosseguir então para o cálculo aí, né, da função inversa, ok? Então temos aqui uma função 4x, vamos calcular a função inversa dela, né? Ou seja, o f menos 1. Então vamos lá. Primeiro passo, você vai tirar esse f de x aqui e vai colocar um y. Tá? Y é igual a 4x. Segundo passo, você vai substituir o x por y. Agora você vai realizar uma troca. Então, onde é que está o y? Você põe x. Onde é que está o x? Você coloca o y. Tá? Vamos trocar aqui esses membros, não é só por uma questão de organização. Então, 4y é igual a x. Igual a x. Agora você isola o y, deixa o y sozinho, tá? E vai passar o 4, né, que está multiplicando, ele passa dividindo. Y é igual a x aqui na quarta parte de x. Portanto, a função inversa é igual a x, né, a quarta parte de x, ok? Então, essa daqui é a função inversa vai ser essa daqui, tá? Como verificar se a função que eu encontrei está correta? Bem, escolha um valor, né, por exemplo, 1, vamos calcular f de 1, e na primeira função, né, e ver qual o resultado que a gente tem. Então, f de 1 é igual a 4 vezes 1, que é igual a 4. Então, qual é o par ordenado? Né, o par ordenado é 1 e 4. Vamos pegar a função inversa, né, que a gente calculou, f menos 1, tá? E vamos calcular do valor aí 4. E o resultado que a gente tem que achar é 1, tá? Então, aqui está ela, né? Vamos substituir o x aí por 4. Então, 4 dividido por 4 é igual a 1. Tá? Então, portanto, o par ordenado vai ser 4, que foi o valor que eu coloquei para x, e o resultado, que foi 1. Tá? 1 e 4, 4 e 1. Então, esse cálculo aqui está correto. Tá bom? Aí a gente não vai fazer a verificação nas próximas, né, para não tomar muito tempo. Mas se você quiser saber se a função inversa que você calculou está correta, é só fazer esse processo. Tá? Escolha um valor, calcula, verifica o par ordenado, substitui na função inversa o valor de y, tá? E que você tem que achar o valor de x. Tá bom? Então, x, y, tá? X, y. Vamos prosseguir. Temos aí agora mais uma função, vamos estar calculando a função inversa, né? Então, primeiro passo, substitui o f de x ali por y, menos 2x mais 1. Agora troca as letras, tá? X vai para o lugar do y e o y vai para o lugar do x.
menos 2y mais 1. Vamos trocar aqui os membros, né? Então, quem está no segundo vai para o primeiro, quem está no primeiro vai para o segundo. Se você quiser calcular dessa forma que está aqui, não tem problema. Eu só coloco dessa forma para ficar o y lá no primeiro membro. Tá? Só para uma questão de organização mesmo. Então, vou escrever de novo. Menos 2y mais 1 é igual a x. Então, menos 2y é igual a x. Passa o mais 1 aqui para o segundo membro, como menos 1. Tá? Isso daí é aula de equações, viu, cara? Se você tiver com dificuldade, você pode estar dando uma olhadinha lá em resolução de equações, tá? De equações do primeiro grau, ok? Vai estar ajudando. Então, prosseguindo aqui. Então, temos que o primeiro membro aqui está negativo, né? Então, vou multiplicar os dois lados da equação por menos 1. Então, vou ter 2y igual, deixa eu só corrigir esse y aqui, isso, é igual. Então, vou trocar o sinal dos elementos que está lá no segundo membro. Eu tirei o menos aqui do 2, então tem que mudar lá também. Então, x está positivo, fica negativo. E o 1 que estava negativo vai ficar positivo. A gente faz sempre essa troca de sinal quando, né, a incógnita aqui está negativa. Então, isolo y é igual a menos x mais 1 dividido por 2. Né? O 2 saiu aqui do lado do y e passa para cá dividindo. Tá? Portanto, função inversa, né, f menos 1 é igual a menos x mais 1 dividido por 2. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Então, ó, f de x é igual a x ao quadrado mais 2. Substitui f de x por y igual a x ao quadrado mais 2. Troca agora as letras, né, de posição. Então, x é igual a y ao quadrado mais 2. Vamos escrever de novo, né? Trocando aqui os membros. Y ao quadrado mais 2 é igual a x. Tá? Y ao quadrado é igual a x. Vou passar o mais 2 como menos 2, lá para o segundo membro. Tá? Então, um número elevado ao quadrado é igual a x menos 2. Então, para mim saber quem é esse número, o que eu tenho que fazer? Tenho que calcular a raiz quadrada de x menos 2. Tá bom? Então, aí a gente já finaliza. Ó. Função inversa, f menos 1, é igual a raiz quadrada de x menos 2. Tá bom? Vamos lá, prosseguindo. A última questão, né, para a gente finalizar. Então, y é igual a 2x ao quadrado menos 3. Então, x é igual a 2y ao quadrado menos 3. Ok? Trocar de novo aqui os membros, né? 2y ao quadrado menos 3 é igual a x. 2y ao quadrado é igual a x, passar o menos 3 para o outro lado como mais 3. O objetivo
disso é deixar o y sozinho aqui. A gente primeiro passou o 3, depois a gente vai passar o 2. Tá? Então, deixa eu prosseguir aqui à frente, que tem mais espaço. Então, vai ficar y ao quadrado é igual a x mais 3. Esse 2 aqui ele está multiplicando com y, tá? Então ele passa dividindo. Dividido por 2. Mesma situação da questão anterior, tá? Um número elevado ao quadrado é igual a isso daqui. Então vamos saber quem é esse número, né? Y é igual a raiz quadrada disso daqui, ó. X mais 3 dividido por 2. Portanto, a função inversa, menos 1, é igual a raiz quadrada de x mais 3 dividido por 2, tá? Então é isso, tranquilo, né? Deu para aprender. Se tiver alguma dúvida ainda, pode voltar e revisar, tá? Espero que você tenha aprendido e bons estudos.